Meus amigos, eu quero sugerir àqueles que ainda não possuem um exemplar da Bíblia Sagrada, podem pedir aqui na Escola Bíblica do Ar, podem adquiri-lo na nossa livraria evangélica EBAR, ali no Senador Pompeu, 197, ou em qualquer livraria evangélica. Eu acho que não existe ninguém no mundo que possa omitir a leitura da Bíblia. E não existe cultura, a menos que nessa cultura entre o conhecimento da Bíblia. Eu me deleito com pessoas que podem atingir e comentar em diversas áreas, mas eu me maravilho com aqueles que conhecem alguma coisa da palavra de Deus. E esses estudos sobre Daniel, que têm interessado a tantos e particularmente abençoado a mim, podem ser encontrados na Bíblia Sagrada. E hoje nós temos no capítulo de número 7 o chamado texto das visões de animais simbólicos. Mas, na segunda parte, a visão do ancião de dias e do seu filho chamado Filho do Homem. E aqui está realmente o centro da profecia de Daniel. É exatamente o centro. Perseguido, banido, incompreendido, vendo seus companheiros na fornalha de fogo, ele mesmo na cova de leões, ele mesmo escarnecido ao tempo de Belchazar, mas aqui está ele agora com esta visão que se inicia com estes animais. Eu estava olhando numa visão noturna e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, o mar Mediterrâneo. 4 animais diferentes, uns dos outros, subiam do mar. E ele dá uma descrição ligeira de cada animal. Primeiro era como leão, mas tinha asas de águia. É maravilhoso isto. Forte, mas voa. Ele não fica num local, ele se espraia. O segundo, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas asas de ave. O outro, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. E eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres e eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Aqui é a descrição da violência e do poder, é a representação de diferentes impérios do tempo e da época. E como a história se repete, podemos marcá-los ainda em nossos dias. E há bem pouco tempo eu assistia àquelas atrocidades do poderio de Hitler e do poderio de Mussolini. E quando visitei a Alemanha pela primeira vez, em 1967, eu me lembro tão bem, atravessando aquele muro que dividia uma Berlim da outra, eu pude sentir o que o ódio pode fazer. Mas o interesse principal desta mensagem é esta segunda parte. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo. As rodas dele eram de fogo ardente. É a descrição de Deus. Interessante que na igreja São José, em Belo Horizonte, pintaram no teto o que eles chamam ancião de dias, que é a única forma de poder representar Deus Todo-Poderoso. Eles tentaram reproduzir lá. É esta descrição de Daniel.
E ele então vai descrevendo esta ação maravilhosa. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades assistiam diante dele, e ele assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Aqui está a cena do juízo que o Apocalipse registra no capítulo 20, quando todos os homens vão comparecer diante de Deus, todos. Ali não há como esconder, ali não há como burlar a vigilância, ali não há como negar, ali não há como mentir. Abriram-se os livros foram abertos. Mas para a nossa imensa alegria, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio, poder e glória. É a figura de Jesus. Domínio, poder e glória. Ah, meus amigos, eu cada vez me deleito mais em servir um Salvador tão maravilhoso. Domínio, poder e glória. O apelido de Jesus, Filho do Homem, para ilustrar a identificação conosco. Ele se fez homem e habitou entre nós. No meu livro, Jesus Cristo, eu procuro realmente destacar que a história foi escrita por ele. E quando eu leio isto e vejo este Jesus Todo-Poderoso, eu sinto desejo que cada um que assiste este programa e que ainda não fez a sua entrega a Jesus Cristo, o faça o quanto antes. Porque o capítulo restante mostra então os crentes sendo perseguidos, sendo combatidos, sendo debochados, sendo ignorados. Mas diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. E agora, eis que eu continuei olhando e vi o chifre que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Nós estamos hoje vivendo nesse tempo em muitas e numerosas e cada dia maior áreas onde os santos não são aceitos, são rejeitados, são julgados, são até castigados. Mas para aquele que lança a sua sorte com Jesus Cristo, não há o que temer. Paulo dizia: eu sei quem tenho crido, eu também sei. E se você entregar a vida a Jesus, também saberá. Venha adorar a Deus conosco aqui na Igreja Batista da Esperança. Venha sentir a presença de Deus e vamos juntos, com a Bíblia e a fé, vencer os inimigos de Deus. Amém.